Na WWE, um bom termômetro para medir a qualidade de uma rivalidade é ver quantas lutas ela gerou. Às vezes, uma boa feud pode ser curta e marcante, mas de vez em quando acontece algo mais especial, uma trilogia de lutas. Isso normalmente indica que existe algo mais profundo ali, uma química forte entre os lutadores, uma história que prende o público por meses e que se desenvolve ao longo de vários eventos. Um ótimo exemplo disso fora da WWE é a lendária rivalidade da WCW entre o Ricky the Dragon Steamboat contra Ric Flair. E mesmo que eles tenham se enfrentado centenas de vezes ao longo da carreira, a trilogia oficial de combates entre eles é considerada tão importante que dizem que mudou a base do pro wrestling para sempre e também transformou a carreira dos dois para melhor. Na história da WWE, também não faltam trilogias memoráveis, sequências de 3 lutas que podem até não ter sido as mais técnicas ou cheias de acrobacias, mas que conquistaram o público pela história que contaram, pela emoção envolvida e pelo impacto que tiveram no cenário do pro wrestling. Essas trilogias marcaram época e, mesmo com o passar dos anos, continuam sendo lembradas como verdadeiros clássicos. Mas então, galera, antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comenta aí embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. AJ Styles contra John Cena no Money in the Bank de 2016, SummerSlam de 2016 e o Royal Rumble de 2017. A chegada de AJ Styles na WWE começou em alta. Primeiro, ele engatou uma rivalidade com Chris Jericho que o levou direto para a WrestleMania. Depois, foi jogado no fogo com 2 lutas seguidas pelo título contra Roman Reigns, mas foi quando ele enfrentou John Cena e venceu não só uma, mas 2 vezes seguidas que AJ Styles se firmou de vez como um nome de peso no evento principal, e não demorou muito para vir a recompensa. Logo no pay-per-view seguinte ao SummerSlam no Backlash de 2016, AJ Styles derrotou Dean Ambrose e conquistou seu primeiro título mundial da WWE, um marco que só reforçou o impacto dessa trilogia com John Cena. O desfecho dessa rivalidade, aliás, carrega um peso histórico. No Royal Rumble de 2017, John Cena conseguiu sua revanche e, de quebra, se tornou campeão mundial pela 16ª vez, igualando o lendário recorde de Ric Flair, um momento gigantesco para a história da empresa. Além disso, essa trilogia também serviu para calar os críticos que passaram anos dizendo que John Cena não sabia lutar. As lutas contra AJ Styles mostraram exatamente o contrário. Quando está do lado de um grande talento, John Cena entrega performances memoráveis. E com AJ Styles, ele teve uma das melhores rivalidades de toda a sua carreira. Brock Lesnar contra Cody Rhodes, Backlash de 2023, Night of Champions de 2023 e SummerSlam de 2023. Essa trilogia se tornou muito mais significativa com o passar do tempo do que parecia na época em que aconteceu. E inicialmente tudo indicava que seria apenas mais um passo no push que a WWE estava dando para Cody Rhodes rumo ao Main Event, uma forma de manter o embalo dele até a aguardada revanche contra Roman Reigns na WrestleMania 40. Mas olhando hoje, essa sequência de lutas pode ter sido de forma inesperada o canto do cisne de Brock Lesnar, com o nome dele envolvido nas polêmicas e investigações relacionadas a Vince McMahon. É bem possível que essa tenha sido a última vez que vimos Brock Lesnar no ringue da WWE. E se for mesmo, não poderia haver uma despedida mais simbólica do que ele passar a tocha para Cody Rhodes. E ainda por cima, com um gesto de respeito que não estava nem sequer no roteiro. Aquela cena final, com Lesnar levantando o braço de Cody Rhodes, foi algo totalmente espontâneo, ou seja, o respeito entre os dois foi real, vindo de um ex-campeão do UFC que raramente demonstra esse tipo de reconhecimento. A história entre os dois foi simples, mas extremamente eficaz. Cody Rhodes era o azarão, o lutador que lutava de baixo para cima. Lesnar era um monstro imparável. O desafio impossível é a fórmula clássica de wrestling, e, quando bem feita, ainda funciona perfeitamente. Com a química inesperada entre eles, essa trilogia ajudou a consolidar Cody Rhodes como um novo rosto da WWE.
Kevin Owens contra John Cena, Elimination Chamber de 2015, Money in the Bank de 2015 e Battleground de 2015. Sempre que um lutador sobe do NXT para o main roster da WWE, surgem grandes expectativas dos fãs sobre como ele vai ser utilizado, e muito disso começou justamente com essa rivalidade. Kevin Owens foi chamado ao elenco principal com força total, literalmente com um foguete nas costas. Logo de cara, ele apareceu como campeão do NXT e foi direto ao ponto. Confrontou John Cena e atacou ele sem piedade. E no Elimination Chamber, não só enfrentou John Cena, como derrotou ele logo na primeira luta. Um impacto imediato que ninguém esperava. Nas lutas seguintes, John Cena conseguiu vencer, mas o destaque aqui vai além dos resultados. Cada uma dessas 3 lutas foi digna de prêmio de luta do ano. A trilogia teve um papel fundamental na história recente da WWE, porque estabeleceu um novo padrão. Mostrou como um lutador vindo do NXT pode e deve ser tratado como alguém relevante desde o início. E mais uma vez, John Cena mostrou que quando está do lado de um oponente com um estilo bem diferente do seu, ele acaba brilhando. E ninguém cumpriu melhor esse papel na época do que um Kevin Owens jovem, intenso e completamente imprevisível. Essa trilogia não só lançou Kevin Owens ao topo, como também reforçou a importância do NXT na formação de estrelas de verdade. Sami Zayn contra Cesaro, no NXT do dia 23 de maio de 2013, 11 de julho de 2013 e no NXT Arrival. Falando em NXT, uma das rivalidades mais importantes da história da brand começou de forma totalmente inesperada. Na sua primeira noite no NXT, Sami Zayn conseguiu uma vitória surpresa sobre Antônio Cesaro, que estava dando uma pausa nas atividades do elenco principal depois de um grande reinado como campeão dos Estados Unidos. E o que veio depois foi uma trilogia de lutas que ajudou a colocar o NXT no mapa de vez. Cada combate foi melhor que o anterior, com destaque para a segunda luta, uma incrível batalha 2 out of 3 falls, que deixou claro que o NXT era capaz de entregar lutas tão especiais quanto qualquer coisa do elenco principal. Mas a cereja no bolo veio com o terceiro capítulo, no NXT Arrival. Esse não foi só o primeiro show ao vivo da história do NXT, mas também o primeiro evento ao vivo transmitido no WWE Network, lançado apenas 3 dias antes. E quem abriu esse evento histórico, nada menos que Sami Zayn e Antônio Cesaro. Eles foram a primeira luta da história a ser exibida no WWE Network. A pressão era enorme, afinal, eles estavam abrindo caminho para toda uma nova era de conteúdo da WWE. Mas o resultado foi um verdadeiro clássico instantâneo. Quando o sino tocou, ficou claro que o NXT não era mais apenas uma divisão de desenvolvimento, era algo que precisava ser assistido tanto quanto o Raw quanto o SmackDown. E essa trilogia não só lançou Sami Zayn como um dos queridinhos do NXT, mas também ajudou a definir a identidade da marca como um espaço de wrestling de alta qualidade e cheio de emoção. Cody Rhodes contra Seth Rollins, WrestleMania 38, WrestleMania Backlash de 2022 e Hell in a Cell de 2022. Em 2022, o retorno de Cody Rhodes à WWE não foi apenas mais uma volta de um ex-lutador. Ele era, até então, o primeiro grande nome da IW a deixar a concorrência e voltar para a WWE, o que gerou muita expectativa e ao mesmo tempo desconfiança por parte dos fãs. Muita gente se perguntava, será que a WWE traria Cody Rhodes com o mesmo peso e destaque que ele tinha na IW? E a resposta veio rápido, e foi com um sonoro sim. Logo de cara, Cody Rhodes foi lançado em uma rivalidade de alto nível contra ninguém menos que Seth Rollins, um dos maiores nomes da companhia. Essa rivalidade entregou 3 lutas incríveis, 3 encontros que mostram o quanto os dois tinham química em ringue. E o mais surpreendente, Cody Rhodes venceu todas as lutas da trilogia. Mas nada se compara ao momento final. No Hell in a Cell, Cody Rhodes entrou no ringue com o músculo peitoral completamente rompido. Ao tirar o casaco e revelar o machucado, acabou chocando o mundo, e mesmo assim, ele lutou até o fim. Aquilo não foi só coragem, aquilo
foi um momento icônico que ajudou a consolidar de vez a imagem do American Nightmare como o próximo rosto da WWE. Essa trilogia foi mais do que uma sequência de grandes combates. Foi o início da era Cody Rhodes como uma verdadeira estrela de topo na companhia. Stone Cold Steve Austin contra Bret Hart, Survivor Series de 1996, WrestleMania 13 e In Your House Revenge of the Taker. Muita gente aponta a famosa promo Austin 316 como um momento em que Stone Cold Steve Austin virou uma superestrela, mas se a gente olhar com atenção, o verdadeiro pontapé da era Austin começou na rivalidade dele com Bret Hart. Bret já era 5 vezes campeão mundial, com prestígio e credibilidade de sobra, e foi justamente essa legitimidade que ajudou a transformar Steve Austin em algo muito maior. No mundo da luta livre, a gente chama isso de dar o rub, ou seja, quando o veterano ajuda a elevar alguém mais novo. E o interessante é que isso nem sempre significa sair derrotado. Bret venceu 2 das 3 lutas da trilogia, Austin só venceu uma, e ainda assim foi por desqualificação, no pouco lembrado Revenge of the Taker. Mas o que realmente importou nessa rivalidade foi o impacto. Austin provou que conseguia competir de igual para igual com os melhores da WWE. E isso foi suficiente para fazê-lo brilhar como um verdadeiro astro. E se o wrestling é feito de momentos, um deles se tornou lendário. Na WrestleMania 13, Stone Cold desmaiado preso no sharpshooter com o rosto coberto de sangue é uma das imagens mais poderosas da história da WWE. A decisão de sangrar naquela luta foi tomada ali mesmo por Bret Hart, contrariando a vontade de Vince McMahon, e acabou se tornando o símbolo de transformação de Steve Austin no anti-herói definitivo. E aquela cena acendeu a faísca que criou o personagem Stone Cold Steve Austin, como a gente conhece, e por consequência deu início à era mais eletrizante de toda a história da WWE. Edge e Christian contra os Hardy Boys contra os Dudley Boys, WrestleMania 2000, SummerSlam de 2000 e WrestleMania 17. Apesar da Attitude Era ser lembrada principalmente por nomes como The Rock, Stone Cold, Steve Austin e Triple H, a verdade é que foi a divisão de duplas que manteve muitos fãs colados na tela semana após semana. E no centro dessa revolução estavam 3 duplas lendárias, os Hardy Boys, os Dudley Boys e Edge and Christian. Esses 3 times protagonizaram inúmeras batalhas valendo o título de duplas, mas o que realmente marcou essa época foi a trilogia de luta de escadas em trios, verdadeiros espetáculos que mudaram a forma como o público via wrestling em duplas. Tudo começou na WrestleMania 2000, com a inovadora Triangle Ladder Match. A luta roubou o show e colocou os nomes dessas 6 superestrelas no radar de todo mundo. Meses depois, no SummerSlam de 2000, as 3 equipes se enfrentaram novamente, mas agora levando as coisas para um outro nível. Misturaram o amor dos Hardys por escadas, a obsessão dos Dudley Boys por mesas e a paixão de Edge e Christian por cadeiras, e o resultado, o nascimento de uma nova estipulação que entraria para a história, a TLC Match, Tables, Ladders and Chairs. A aceitação foi tão grande que na WrestleMania 17 as 3 duplas fizeram tudo de novo, e é claro, ainda melhor, na icônica TLC 2, uma luta que até hoje é referência para qualquer fã de luta livre. Essa trilogia não só influenciou toda uma geração de lutadores, como também moldou o que a gente entende como o espírito da Attitude Era. Ela definiu um estilo de combate, criou uma nova categoria de lutas e mostrou que sim, as duplas também podem roubar a cena. É o tipo de sequência que é difícil, se não impossível de superar. Batista contra Triple H, WrestleMania 21, Backlash de 2005 e Vengeance de 2005. A fórmula usada nessa rivalidade serviu como inspiração para outra trilogia que já apareceu por aqui, Seth Rollins contra Cody Rhodes. Assim como naquele caso, essa feud também teve um resultado dominante e direto. O mocinho venceu o vilão 3 vezes seguidas de forma clara e decisiva.
E pode até ter gente que diga que rivalidades tão unilaterais perdem a graça, mas quando bem feitas, elas funcionam perfeitamente para transformar alguém em uma superestrela absoluta. E foi exatamente isso que aconteceu com Batista. Naquela época, a WWE já via Batista como o próximo grande nome da empresa. Mas como acontece com muitos, ele ainda precisava provar isso dentro do ringue e conquistar o público de verdade. E que melhor para servir como o grande obstáculo do que Triple H, que vivia o auge da sua chamada Era de Terror. Um período em que ele dominava o main event como campeão mundial. Triple H, já com 10 títulos mundiais no currículo, parecia imbatível. Mas seu ex-protegido, Batista, fez o impensável não uma, mas 3 vezes. Na WrestleMania 21, no Backlash e por fim no Vengeance de 2005, onde eles se enfrentaram em uma violenta Hell in a Cell. Batista saiu vitorioso em todas. Apesar dessas lutas não serem lembradas pelo ritmo acelerado ou pela técnica refinada, o valor delas está em outro lugar. Foram essenciais para consolidar uma nova era dentro da WWE, a Ruthless Aggression Era, e para colocar Batista de vez no patamar dos grandes nomes da história da WWE. The Rock contra Stone Cold Steve Austin, a trilogia das WrestleManias, WrestleMania 15, WrestleMania 17 e WrestleMania 19. The Rock e Stone Cold Steve Austin se enfrentaram incontáveis vezes durante a Attitude Era, mas foram as lutas das WrestleManias que realmente eternizaram seus legados. Essa rivalidade ajudou a definir o que foi aquela era tão marcante no pro wrestling, cheia de intensidade, emoção e momentos inesquecíveis. Quando chegaram ao clímax da história na WrestleMania 19, muitos viram aquele combate como o fim de uma era, e não é para menos. Colocar frente a frente dois gigantes do entretenimento como The Rock e Stone Cold já era garantia de espetáculo, mas essa trilogia foi muito mais além. Ela está gravada na memória dos fãs como o ápice de um período que até hoje é considerado o melhor da história da luta livre. A química, o storytelling e as histórias dentro e fora do ringue, tudo conspirou para criar um trio de lutas que é simplesmente imprescindível para qualquer fã da WWE. E se for para escolher uma trilogia para assistir e entender o que foi a Attitude Era, essa é, sem dúvidas, a melhor escolha de todas. Então é isso, galera, chegamos ao final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!